Bom dia a todos. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente em seus corações. Amados irmãos, nós vamos falar um pouco sobre provas e expiações. Nós passamos por várias aflições aqui na Terra, né? Situações bastante difíceis, enfrentamentos que nós às vezes pensamos que não vamos conseguir passar por eles, né? São situações realmente que nos fazem refletir um pouco. A questão é que como devemos passar pelas dificuldades, pelos sofrimentos e pelas dores, né? Quando trazemos um conhecimento doutrinário, entendemos que as dores, elas são nada mais do que o buril para poder lapidar as nossas almas. Mas existem maneiras e formas diferentes, né, de passar por essas aflições. Isso vai depender da pessoa que vai receber a situação. Muitas pessoas não entendem as razões que levaram elas a passarem por determinados sofrimentos, se sentem injustiçadas, muitas vezes começam a blasfemar, ficam revoltadas, simplesmente não aceitam. Ao passo que outras pessoas têm a paciência, a compreensão e verificam as situações, observam as situações por ângulos diferentes. São pessoas que são mais resignadas, são pessoas resilientes. E tudo realmente é resultado da maneira, da forma que vemos o mundo. As provas, elas nos chegam por várias razões, né? Elas nos chegam geralmente para que nós possamos resgatar algum débito do pretérito. Outras tantas pessoas passam por provas porque pediram até para passarem por essas provas. Quando ela já tem condições de escolher as provas no mundo espiritual. E quando ela não consegue cumprir com o que ela se comprometeu no mundo espiritual, para não perder, né, o que ela já teve de conquista, ela pede para retornar aqui para cumprir o restante do que ficou para trás. São as provas aceitas pelas pessoas que já têm uma lucidez de que essas provas são necessárias justamente pelas questões das leis de causa e efeito, né? São dores, situações difíceis que fazem com que a pessoa se movimente em busca das resoluções daquelas questões que chegam para ela. Passar pelas situações com serenidade, com calma, com paciência, requer muita compreensão. E quando a pessoa passa assim, dessa maneira, conformada com a situação que chega para ela, com mais compreensão, ela passa pela prova. E essa prova é simplesmente prova, ela não expia aquilo.
A expiação é algo muito voltado, geralmente, para aquele que não aceita a prova. A partir do momento que a pessoa não aceita aquela situação, acha que ela não merece, que está sendo injustiçada, que ela não tem razões para passar pela situação que está passando, que ela está sendo vítima e tudo mais da situação. E essa pessoa começa a ficar revoltada, a se vitimizar. Fica muito complicado porque passa ela a expiar, porque está sendo sofrido, ela não consegue aceitar o que chegou para ela. E ela se mostra no estado de incompreensão muito grande, de revolta, de insatisfação. E isso faz com que as dores aumentem, aliás, as dores da alma, né? Justamente por causa da situação que chegou para ela e ela não acolhe aquilo. Bom, existem irmãos que não têm condições também de escolher as suas provas, né? Porque eles não têm realmente essa condição por causa do estágio evolutivo. E quando a prova é imposta a ele, quando ele tem que passar pela situação, ele se revolta. Porque não foi ele que escolheu aquilo também, né? Então ele se acha injustiçado, da mesma maneira, revoltado. E geralmente fica sempre alguma coisa para trás e ele não consegue realmente cumprir com o plano reencarnatório. A maneira que nós lidamos com a vida, o modo que nós lidamos com o sofrimento que chegam para nós, as dores, as aflições, é muito importante, porque o jeito de lidar com a situação de uma forma mais tranquila faz a gente passar pela prova e depois não precisarmos repetir aquilo novamente. Quando nós não conseguimos superar as dificuldades, não conseguimos passar pela prova, aquela situação ela retorna para nós num outro momento da vida, onde os amigos espirituais visualizam que estamos mais fortalecidos e preparados para o enfrentamento. Enquanto não vencermos as dificuldades, as aflições, tudo vai se repetindo, porque é necessário que haja o burilamento, é necessário que haja aprendizado. E nisso, com essas aflições, nós vamos sendo observados a maneira em que nós vamos resolver essas questões que nos chegam, né? Somos observados por Deus, através dos amigos espirituais, somos observados pela espiritualidade, né? E por todos aqueles que são responsáveis pelo nosso processo aqui na Terra. Para reencarnarmos, há um trabalho muito grande. E chegar aqui na Terra e não cumprir com o que nós nos comprometemos é lamentável, porque chegamos aqui entusiasmados, mas muitas das vezes nos achamos injustiçados pelas questões das aflições da vida, e aí deixamos para trás, né, coisas que poderíamos resolver, questões que nos auxiliariam na ascensão espiritual.
que possamos nós contribuirmos, auxiliarmos os nossos protetores, anjos da guarda, para que nós possamos vencer as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, vencer as provas que nos chegam, né? E aprendendo com isso a sermos mais pacientes, né? E usarmos de caridade até para conosco. A revolta, o desespero, o sentimento de vitimação realmente não nos tira do lugar. Ficamos ali estagnados, reclamando, lamentando o que estamos passando, o que simplesmente pode ser o resultado de uma semeadura de outra encarnação. Não vamos lembrar do que fizemos, mas quando a situação chega para nós entendemos que algo está acontecendo. É a lei de causa e efeito. Meus amados irmãos, que possamos passar pelas provas da vida de uma forma tranquila, para que nós não venhamos a agravar o nosso sofrimento. E Jesus esteja com todos vocês. Fiquem com Deus.